Olá, hoje é terça-feira, dia 30 de julho. Estamos entrando no ar com mais uma edição do jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para a edição de hoje são: Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, conversa por telefone com Lula para saber qual é o seu posicionamento sobre as eleições na Venezuela. Nicolás Maduro expulsa da Venezuela representantes de 7 países. Atletas do Internacional são ameaçados de morte. Reforço gremista nórdico não poderá atuar na Copa do Brasil. Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Juventude, aqui em Bento Gonçalves. Saiba quanto um Bento Gonçalvense já pagou de imposto esse ano. Você sabe? Fica ligado aí que eu vou te dizer. Prédio da Boate Kiss, o fim de uma trajetória de sofrimento. Estas são algumas das informações do Jornal Últimas Notícias de hoje, com a apresentação de Ednei Paini aqui, da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, vamos falando de política. Iremos reiterar o assunto que abordamos ontem sobre a reeleição de Maduro e que todos os maiores jornais do país e do mundo estão retratando. Deixa eu mostrar para vocês aí o que fala o New York Times. Tem uma matéria de capa que denuncia as nações e eleições venezuelanas e exigem transparência. Já o Washington Post publicou que líderes mundiais duvidam da vitória de Nicolás Maduro. Já o britânico The Guardian fala sobre a crise política na Venezuela, enquanto acusa o Maduro de fraudar as eleições. E na Argentina, o La Nación aumenta a pressão internacional sobre Maduro, após as denúncias de fraude. E não são só os internacionais, olha aí o Zero Hora. O Zero Hora diz que a Venezuela anuncia a retirada de embaixadores e diplomatas e Nicolás Maduro expulsa representantes de 7 países. Que coisa, né? Enquanto isso, o presidente Lula ainda está meio na encolha. Certo ele. Deixa que os peixes grandes se comam e depois ele se pronunciará. Mas esta foi uma medida muito acertada do presidente brasileiro, na minha opinião. Então, o Palácio do Itamaraty, que não podia ficar calado, lançou uma nota sobre o ocorrido, que nas eleições estão faltando algumas atas e que o presidente só vai se pronunciar depois de tudo resolvido. Mas o Itamaraty saúda a eleição pacífica na Venezuela. Que pacífica que eles acharam? Não é tão pacífica assim. Até agora foram presas 46 pessoas, tem quase uma guerra civil no país e uma pessoa morreu. Por enquanto, não sei quando você vai ver esse jornal aqui, mas até agora a sequência é essa. A violência tomou conta das ruas, como mostrou ontem à noite o Jornal Nacional. Nem sou eu que tô falando, hein? Bom, também teve alguns fechamentos em locais de votação. Além disso, o presidente esquerdista do Chile, o Gabriel Boric, ele também fez uma crítica pesadíssima, né? Em forma das auditações dos votos, pois não foi muito transparente como o presidente Nicolás Maduro tinha falado, né? Ele disse... O presidente do Chile, ele disse que é muito difícil acreditar nesses resultados. E da mesma forma falou o presidente da Argentina, do Uruguai, da República Dominicana, da Costa Rica, do Panamá e do Peru. E a represária de Maduro veio em forma imediata. Eles foi cortado relações entre esses países.
Maduro expulsou estes embaixadores e funcionários das embaixadas lá da Venezuela. Eles voltaram para suas nações. O povo que supostamente apoiou Maduro, que foram às urnas, mas parecem que eles não estão muito satisfeitos. Por que será? Sem contar o seguinte, pessoal, 4 milhões de eleitores fugiram da Venezuela. E eles não puderam votar. Somente uma pequena parte desses 4 milhões puderam votar, né? Que foi uns 20, 30 mil eleitores. É claro que a imensa maioria saiu da nação por motivos óbvios. Perseguição política ou porque lá não tinham mais o que comer. Com certeza todos eles votariam contra o regime do ditador, né? E sem contar que ele foi eleito com 80% dos votos apurados. E ali terminou a contagem, né? Não ouvi falar dos outros 20%. Não foram mais auditados, será? Disseram que houve problemas. Mas não tinha importância o resto dos votos, né? Pra que mesmo? Se Maduro já tinha sido eleito, o resto dos votos nem precisaria mesmo. Todos esses problemas são relatados aqui para que você entenda a transparência, a importância da transparência numa eleição. E quando as autoridades são questionadas pela transparência, algo pode ser que esteja errado ali. Não estou dizendo que está certo ou errado, só estou mostrando os fatos a você. Lembra que no Brasil vai acontecer a mesma coisa, né? A mesma coisa que eu digo, a mesma eleição. Eleição em outubro. Então a gente tem que estar ligadinho nessa eleição. Hoje pela manhã, o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente Lula, divulgou uma nota reconhecendo a vitória de Nicolás Maduro. O PT saudou o povo venezuelano pelas eleições que chamou de democrática e soberana. Quem lançou essa nota foi a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. A mulher que eu nunca vi dar um sorriso, hein? Está sempre mal-humorada. Bom, em relação a isso, como eu disse, né, antes, né, o presidente fez uma coisa acertada em seu governo. Essa sim eu digo para vocês que foi acertada. Ficar de boca fechada para não arrumar confusão. Mas o seguinte, hoje de manhã Biden, presidente dos Estados Unidos, quis conversar com o Lula. Hoje à tarde, eles vão se encontrar por telefone. Biden quer saber qual é o posicionamento de Lula, se vai apoiar Maduro, se não vai apoiar Maduro. Mas agora, acertadamente, ele se calou. Então Biden quer só o posicionamento dele. Então vamos ver o que vai acontecer até o fechamento dessa edição. Ainda esse telefonema, essa reunião, videoconferência, de repente, não aconteceu ainda. Mas eu acho que vai dar ainda muito pano pra manga. Esse foi o bloco político bem complicado hoje, né? Aqui no Jornal Últimas Notícias. Agora vamos falar de quê? Vamos falar de esportes. Pessoal, hoje também tem muita coisa interessante nos esportes. Agora sim começam as pedreiras. Estamos entrando na segunda etapa de competições, na segunda metade do ano. O Grêmio entra na fase das oitavas de final da Copa do Brasil. Amanhã pegando o Corinthians em São Paulo, lá em Itaquera, às 21h30. Terá transmissão do canal aberto da RBS TV, então não tem desculpa para ninguém não olhar. Metade do Rio Grande do Sul torcendo para o Grêmio e a outra metade torcendo para ele perder. Mas todo mundo vai ver. O Grêmio deve ir com um time misto para essa partida de amanhã.
questões aí são de desgastes físicos, tipo a do Kahneman. Do zagueiro deve ter folga, né? Pois fez a sua parte contra o Vasco da Gama. Mas pelo que se espera que Renato ele volte a usar o mesmo esquema, né? Os 3 zagueiros, que vem dando muito certo. Vamos ver se eu falo o nome certo dele, Martin Braithwaite. Não teve o seu visto de trabalho brasileiro liberado. Porque quando ele veio, ele é nórdico, né? Lá dos Países Baixos. E quando ele veio para o Brasil, né? Ele tem que ter uma carteira de trabalho, né? Tem que ter o seu visto de trabalho liberado. E ainda não foi. Muito provavelmente ele não atuará. Mas nem se ele tivesse também o visto atuará, porque essa semana aí ele nem fez nenhum treino com a equipe do Grêmio. Então acho que ele também não atuaria. Mas o Grêmio, se o Grêmio passar de fase, aí sim, ele poderá entrar em campo. Mas a curiosidade que eu quero falar para vocês do Grêmio é que a direção do Grêmio, não sei se vocês já sabem, já tinha entrado em contato com esse atleta nórdico logo que soube que Soares iria rescindir o seu contrato. Você sabia? O time... O Grêmio pensou nele logo antes do Soares sair, mas não pôde falar nada, né? Só agora, então, que o atleta veio para cá. Amanhã será definido por Renato, então... Não, hoje, no treino de hoje à tarde, será definido por Renato o time que irá amanhã entrar em campo. Hoje chove lá em Guarulhos, mas Renato já vai ter alguma base do que vai fazer amanhã. Vamos falar do Internacional. O Inter terá sua primeira semana livre para treinar com Roger Machado. A próxima partida é pelo Campeonato Brasileiro. Uma baita pedreira. Como o Grêmio tem pedreira, o Inter também tem pedreira. Pois o adversário é o Palmeiras. O Palmeiras está em terceiro na tabela. E falando em pedreira, em Alvorada, lá no local onde é que o Inter está treinando, ou melhor dizendo, no caminho para chegar até o treinamento, ocorreram várias pichações nas paredes, inclusive de risco de morte para os jogadores colorados. Avisos para os jogadores entrarem na linha. E esse é um clima de reapresentação, né? Hoje foi reapresentação, hoje à tarde. Então, precisou de mais seguranças. Nesse momento, o Inter pede reforços na segurança dos atletas, né? E fora de campo aí, ó. Esse foi fora de campo, né? E agora vai vir mais 3 reforços para o Inter. Um meia, um lateral e um zagueiro. É isso que a direção colorada acha que está faltando para o Internacional, para reverter essa má fase que estão passando. E porque muitos jogadores devem sair, né, também. Sabia? Dentre eles vou falar aí. Alário, Vitão, Robert Renan, Matheus Dias e Arangues. Eles devem deixar o Internacional. Mas o Inter vai priorizar a contratação de um psicólogo antes desses atletas. Por quê? Um psicólogo esportivo para trabalhar com um grupo de atletas, pois a equipe tinha um, mas ele se desligou em outubro do ano passado. E a direção achou que não era tão necessário um psicólogo na equipe. Então nem foi atrás, né, desse profissional. Mas agora viu que precisa de um, tá? Amanhã nós voltamos com mais um bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. E o bloco esportivo do Jornal Últimas Notícias, ele tem um oferecimento de quem? Natal Fitness. Dá uma olhada aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois,
Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Olha aí, pessoal, a Natal Fitness está com uma super promoção, dá uma olhada aí. Todo vestuário de inverno com 30% e 50% de desconto. Em até 4 vezes no cartão, pessoal, ou até que durem os estoques. Gostou? Passe lá, Natal Fitness fica bem pertinho, ao lado do Shopping América, bem fácil de você achar. Bom, agora vamos falar de segurança pública. Ontem, um homem foi preso no bairro Juventude de Analogia pelo crime de tráfico de drogas, aqui em Bento Gonçalves. A ação aconteceu durante o início da tarde, quando a Guarda Civil Municipal, por meio do grupamento tático com apoio de motocicletas, abordaram um homem em atitudes suspeitas, um homem de 29 anos. E durante a revista pessoal, os agentes encontraram com um indivíduo a posse de... Vamos ver se eu tenho aqui, né? Dá uma olhada ao que foi achado com a criança. 11 buchas de uma substância parecida com cocaína, que provavelmente é, 9 pedras de crack, além de R$514 em dinheiro. Então, diante desses fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia de polícia para o registro da ocorrência, onde as autoridades registraram o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Vamos sim a um pequeno comercial, voltamos em seguida, dá uma olhada aí. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. É isso aí, pessoal. Patrocinando esse jornal aqui, a Harmony Sonorizações. Para você que precisa daquela sonorização para seu evento de casamento, aniversário, de formatura, a Harmony Sonorizações tem aquele som especial para você, DJs. Para você que tem aquela banda que toca sempre, que toca de vez em quando, a gente também tem a sonorização para atender você. E também o oferecimento de Natal Fitness, acessórios esportivos é com a Natal Fitness. Bom, a pauta de agora será os impostos que pagamos perante aos órgãos públicos. Você sabia que em São Paulo existe uma tabela que revela o quanto de tributos nós contribuímos? E ela é chamada de Impostômetro Nacional. É um medidor estatístico para medir os impostos que um país paga em relação a um tempo estipulado. Ou seja, nesse caso, um ano, né? Quanto se paga de imposto em um ano. A Associação Comercial de São Paulo tem um desses dispositivos na sua parede. E eles divulgaram um dado alarmante. Preste atenção nessa imagem aqui do impostômetro. Dá uma olhada. Sabe que número é esse? Meu chapéu. Sim, ele alcançou 2 trilhões de reais em impostos apenas esse ano. Eu só queria lembrar a vocês que esse mês é o mês 7. O levantamento revela que cada cidadão brasileiro contribuiu com mais ou menos 10 mil reais aos cofres da União, do Estado ou do município, né? Este ano. Aqui na capital do vinho a situação é semelhante. Muito imposto para pouco serviço revertido, né? Os contribuintes bento-gonçalvenses já pagaram, presta atenção, 86,7 milhões de reais esse ano. É bastante grana, né? Vamos fazer as contas.
Nós pagamos R$37 mil em impostos todos os dias aqui em Bento Gonçalves. R$37 mil, sábado, domingo, segunda, terça, todos os dias são R$37 mil de impostos que são recolhidos só aqui em Bento Gonçalves. Você sabia disso? Não, né? Bah, que loucura, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que a imagem de fundo se refere a uma das maiores tragédias vividas aqui no Rio Grande do Sul. E depois de tantos anos vai se tornar um memorial muito importante para lembrarmos desta madrugada que tanto nos assombrou. E nos assombrou por anos. Esta imagem é da demolição da fachada do prédio da Boate Kiss. Ele finalmente começou ontem e ainda nessa semana começará a limpeza desse local. O custo total desse memorial está estimado em R$4 milhões. O memorial conterá 242 pilares que representarão as vítimas da tragédia, transformando o local em uma oportunidade de reflexão e tomando o espaço tornando um lugar de respeito e conforto aos familiares e amigos que perderam seus entes ali, né? Me senti na obrigação hoje de sair um pouquinho dos fundos em relação aqui à Serra Gaúcha, aqui nos Revertem, para retratar este monumento que nunca mais deixará de nos esquecermos que a vida é tão frágil quanto um sopro. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje, dia 30. Aguardamos vocês na edição de amanhã. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!